Eu quero falar exatamente isso. Como tirar força da fraqueza. Como da fraqueza alguém tira força. O normal é quando você tem força, você exala força. Quando você está forte, você demonstra força. Quando você está bem, você consegue realizar os feitos extraordinários. Mas o que eu venho trazer para você nessa noite, uma mensagem do céu, é que alguns foram tão extraordinários, foram tão espetaculares, que eles não tiraram força da força, eles tiraram força da fraqueza. Eles tiveram os seus nomes no hall daqueles que encabeçam talvez o time da fé lá do céu, e eles conseguiram da fraqueza tirar forças. A minha e a sua vida é recheada de surpresas. Alguns, parece que a vida montou um cenário triste, um cenário de desgraça, e algumas coisas fugiram do controle, escaparam do controle, e aconteceram coisas repentinas que você não esperava, não imaginava. Você perdeu alguém que amava, ou que ama, e que ainda faz falta, e que ainda mexe com você. Você está perdendo alguém que viveu a vida toda com ele, e de repente ele disse, não quero mais. E você ficou sem chão. Você perdeu alguém que era a estrutura da sua vida, o alicerce da sua história, e de repente ela disse, não quero mais, eu encontrei outro. E você ficou sozinho, sem chão, sem saber para onde ir, o que fazer. Outros perderam seus negócios. Nesse tempo de dificuldades, muitos comércios foram fechados, e eles tiveram que sobreviver. E alguns procuraram outros meios para desovar todo o remorso, toda a dor, toda a injustiça causada contra si, contra toda a parte emocional afetada, tudo aquilo que desestruturou a sua vida. Outros procuraram a morte, tomaram remédios fortíssimos. Já fui chamado para orar por pessoas, para ressuscitá-los, porque eles tomaram quase que veneno. Pessoas ficaram desesperadas, desestruturadas. Nesse momento de dor, de crise, de angústia, o que fazer? Eu tenho os heróis da fé como pano de fundo, e foi de propósito que eu os coloquei, porque eu tenho para mim que muitos de nós temos que aprender ainda a viver e a conviver com aquilo que nos acontece. Eu vi um documentário que muito me ensinou. Um vulcão entrou em erupção em algum lugar do planeta e mostrou as cinzas vulcânicas subindo a quilômetros de altura. E tudo que aquela fumaça venenosa, onde ela tocava, as aves morriam. Incrível. As aves que estavam por ali ou passavam por aquele cheiro de enxofre, eu não sei o que é aquela mistura, elas morriam, caíam. Eu vi a lava do vulcão explodindo e descendo a montanha com uma velocidade estrondante, e por onde passava na relva, destruía tudo. Todos os animais, tudo que tocava matava, tudo que era tocado morria. E então, quando termina o documentário, antes de terminar o documentário, mostra a desolação. Quilômetros destruídos de florestas, parte do mar entrou no mar, outra parte nas florestas e matas, toda a terra destruída. E muitos animais mortos, carbonizados. Então o documentário termina falando sobre a regeneração da natureza. Como a natureza se reinventa. Presta atenção, olha o mistério. A Bíblia diz que as coisas naturais são sombras, fala sombras, das espirituais. Então quer dizer, se alguma coisa naturalmente existe aqui, isso é sombra. Eu acho bonito essa sombra, não é bonita?
Imagina se você pudesse olhar isso sem sombra. Olha, se você olhar aqui, tem uma sombra, e você não sabe definir o que é. Você só sabe o que é porque tem alguma coisa que está aqui identificando. Mas a Bíblia diz que hoje nós vemos em sombras. Agora imagine como será lindo uma flor lá no céu. Essa orquídea, ela é linda, mas você a vê hoje em sombras. E no céu você a verá como ela realmente é. Você já imaginou como isso é? Então tente imaginar. Se a Bíblia fala que as coisas naturais são sombras das espirituais, então eu olhei aquela desolação, aquela desconstrução, aquela destruição, e de repente o documentário termina meses depois mostrando aquelas terras que foram tomadas pelas lavas do vulcão. Aquele lugar se tornou quase um paraíso, um oásis. As rochas, aqueles sedimentos de rochas que ficaram das lavas, foram sendo arrebentados pelo poder de uma semente, e a semente arrebentava, crescia, e aquele solo ficou o solo mais fértil, mais rico daquele lugar. Então, me veio o entendimento. A minha e a sua vida, muitas vezes enfrenta essas erupções, essas dificuldades, esses desapontamentos, essas tristezas súbitas. Vez por outra o vulcão entra em erupção e causa um estrago enorme na vida. Mas a natureza, criada por Deus, ensina como reagir mediante o caos, como reagir mediante a tragédia, como reagir mediante a destruição. Eu e você ainda temos a ajuda da palavra, do Espírito Santo, dos irmãos da fé, da igreja. Nós temos ainda gente que sustenta a gente, quando a gente quer que alguém sustente. Mas muitos de nós não sabem lidar com a oposição, com a dificuldade, com a tragédia, porque aquilo dói muito, e eu acho que sempre a minha dor é maior do que a do outro. Eu sou tão egoísta que eu acho que a minha dor não se compara do outro. Olha, o outro está sofrendo, mas a minha é maior. Eu quero que você aprenda a transformar tribulação, tentação, em triunfo. Eu quero que você aprenda o que a natureza nos ensina. Ela se regenera com um poder maior, e onde operou o pecado, superabundou a graça. Onde operou a destruição, agora, onde havia só desolação, agora é um paraíso, um oásis, o melhor lugar. E eu vi no final do documentário, as aves voltando aos milhares, os animais se concentrando só naquele lugar, porque o alimento era rico, o alimento era fértil, era o melhor alimento, mas aquilo meses atrás, passou por uma tragédia. Olha o que Deus quer nos ensinar. Alguém diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se você conseguir entender isso, você conseguirá também fazer isso da sua história, na sua vida. Você não perdeu, você não está sem, não está faltando, você vai transformar aquela tragédia em triunfo. Você vai transformar aquela dor em riso. Você vai transformar aquela oportunidade ou aquela dificuldade em oportunidade. Se nós entendemos a palavra de Deus, tem muitas coisas que nos acontecem e nós não sabemos definir. Por exemplo, tem gente enfrentando tentações. O que é uma tentação? A tentação é o mal que nos sobrevém para nos destruir. A tentação, ela vem de acordo com aquilo que anseia o nosso coração, de acordo com o que os nossos olhos almejam e desejam, os nossos ouvidos, nosso corpo pede. Então nós somos tentados, e a tentação vem para nos destruir. A tribulação vem para nos fortalecer.
Mas como nós não sabemos identificar e separar tentação de tribulação, nós então jogamos tudo para um momento de vitória ou derrota, sem identificar os caminhos para vencer cada coisa em nossas vidas. Vou explicar melhor. A tentação, quando ela vem para te derrubar, para te desestruturar, para te destruir, para te envergonhar, para roubar sua honra, para jogar você no chão, para afundar você na fé, até que você não tenha mais nenhum vestígio de esperança. A tentação, ela vem para trazer trevas sobre a sua vida. A tribulação, ela já vem para te fortalecer, para te dar experiências. A tribulação, ela acontece na vida de cada ser humano, e quando ela chega, se você souber lidar com ela, você aprendeu com ela, você aprendeu com o erro, você aprendeu com a queda, você aprendeu com a tristeza, você aprendeu com a tragédia. Então, cada um na sua área, se aprender a como lidar com essas situações, vão entender que a tentação gera queda, que gera vergonha, que gera derrota, que gera fracasso. A tribulação, ela gera força, ela gera experiência, ela gera maturidade, ela gera força no seu caráter, na sua vida, na sua história, e ela termina gerando vida melhor, futuro melhor. Na tribulação, você tem um futuro melhor. Na tentação, você tem um futuro pior. Então, tem gente no nosso meio que consegue passar pela dor, pela tristeza, pela luta e sair melhor do que entrou. E tem gente que, ao entrar nesses momentos de tristeza, de luta, de guerra, saem piores. Está em mim e em você transformar tribulação em triunfo ou transformar tribulação em tragédia. Está em mim e em vocês. Todos nós, cedo ou tarde, enfrentaremos nosso dia mau, porque a Bíblia diz que os dias maus existem. Vou te dar um dia mau. Na vizinha cidade aqui de Iracemápolis, na cidade internacional de Iracemápolis, tem um menino lá chamado Cláudio. Vocês conhecem o Cláudio? Cláudio se converteu conosco no começo dessa igreja. E o Cláudio era uma pessoa naquela cidade que que gravava todas as músicas Beatles e companhia daquele tempo onde todo mundo procurava, há mais de 20 anos atrás. Ele era quem fazia toda a parte musical da cidade. Era a pessoa mais conhecida e de repente ele vem nos procurar e ele encontra Jesus Cristo. Ele fica tão apaixonado por Jesus, e aquela cidade era uma cidade muito idólatra. E ele tão apaixonado por Jesus e tão apaixonado que ele pega todos os discos valiosos, coleções que valiam uma fortuna. Se vendesse, ele conseguiria comprar carro ou casa. Ele por amor a Cristo, ninguém mandou na igreja, ele foi e quebra tudo. A família o chama de louco. Ele começa a passar necessidades, fica desempregado porque ele vivia disso. E a família toda o chama de louco, há uma perseguição ferrenha contra ele. A cidade inteira começa a comentar, ele vira crente. A igreja é que tinha, naquele tempo, eu não sei se hoje como é, mas o meio de comunicação da cidade era a igreja que dava notícia para todo mundo. Então, o Cláudio ficou abominado naquele lugar. O único alívio dele era vir toda sexta-feira para cá e ter uma audiência com o Senhor, através da sua palavra, e Deus nos usando para fortalecê-lo. Mas a perseguição sobre a vida dele foi terrível. Então a família se uniu e internou o Cláudio no hospício. Pôs o Cláudio no hospício. E o Cláudio estava aprendendo a palavra de Deus. E ele fazia o seu PDC, preparação diária de um cristão, todos os dias.
E no hospício levaram ele amarrado e colocaram remédios nele, ele ficou dopado o tempo todo. Então, nos tempos em que ele estava lúcido, ele estava andando no meio de todas aquelas pessoas perturbadas, e eles iam de um lado para o outro, uma parede para outra, batia a cabeça, voltava, o outro deitava, o outro caía, o outro pulava, o outro gritava, e o Cláudio estava são naquela hora. Então ele levantava as mãos para o céu, lá no hospício, no meio dos loucos, e ele começou a orar em línguas estranhas, e orando em línguas estranhas, ele estava enfrentando a sua tribulação, ele estava enfrentando o seu dia mau, o seu pior momento, e ali, ele orando em línguas, ele viu que as pessoas mudavam o olhar, quando se encontrava com o olhar dele, ele disse: isso aqui não é loucura coisa nenhuma, isso aqui é demônio. E ele botou a mão na cabeça das pessoas, e começou a expulsar: sai em nome de Jesus, a pessoa, puf. Aí vinha o outro também louco: sai em nome de Jesus, a pessoa, puf, sai em nome de Jesus. Aí as pessoas que trabalhavam lá falaram: tira esse cara daqui, que ele vai deixar todo mundo louco. Vai tirar o nosso emprego, está louco? E o Cláudio estava louco. Ele estava louco por Jesus. Ele enfrentou o seu dia mau. Ele é incompreendido até hoje, porque o Cláudio é igual carro velho, onde para, prega. É só parar que ele prega. Ele prega para prefeito, para vereador, para católico, para espírita. E ele fala: ó, vai lá na igreja Cristo Salve em Limeira, você vai ouvir a palavra de Deus. Ele aprendeu a transformar a tribulação da sua vida em triunfo. Ele, na fraqueza, ele tirou força. Ele ali, em número menor, ele conseguiu sobrepujar a maioria. Não foi isso que a palavra do Senhor diz? Em Hebreus 11, 34, 33, não é isso que estava falando, que Sadraque, Mesaque e Abdenego, só 3, no meio de 120 mil pessoas, de repente eles caem atados dentro de uma fornalha cheia de fogo? Não é isso que a Bíblia quer dizer, que eles apagaram a força do fogo? Não é isso que da fraqueza tiraram força? Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está feliz, essa é a nossa força. Quando eu faço o que alegra Ele, o que agrada Ele, isso gera em mim força. Eu vou para Daniel, e a Bíblia diz que ele, por obedecer a Deus e desobedecer ao rei, ele é lançado numa cova cheia de leões. Daniel era só um homem, os leões estavam sem comer há uma semana, mas ele chega lá, e a Bíblia diz que da fraqueza ele tira a força. Ao invés de se entregar e falar: olha Deus, é isso que dá eu te servir. Quantos de vocês caíram doentes, tiveram algum problema, e ao invés da fraqueza tirar forças, foram cobrar a Deus, dizendo: eu sou dizimista fiel, por que me deu essa dor? Por que eu tive esse problema? Foram nem convocar uma audiência, foram questionar o Todo-Poderoso. Daniel ficou focado em Deus, adorando a Deus, e da fraqueza dele, ele tirou forças. O anjo chegou e fechou a boca dos leões. Na sua fraqueza você pode suscitar força. Se você procurar pelas escrituras, você vai para Gideão, você vai ver como é que pode um homem com 300 soldados, camponeses, lutar contra 185 mil. Não dá. Então eles buscam ao Senhor, e da fraqueza deles, eles tiram forças, eles põem o exército para correr. Se eu entender o segredo, eu mudo a minha tragédia e a minha tribulação em triunfo. Se você parar de reclamar que as coisas não estão dando certo, se você parar de murmurar, Deus não suporta murmuração.
Muitos de vocês acordam cansados, já diz, estou cansado. Meu Deus, tem que fazer tudo isso. Meu Deus, tem que fazer tudo aquilo. Uma pessoa me mandou uma mensagem hoje e falou assim, bati o carro. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, como assim, glória a Deus? É que você tem carro. Não, não estou falando disso, eu tenho que pagar agora. Você tem carro. Só pode bater um carro quem tem carro. Pare de olhar a dificuldade e o problema que aconteceu. Glória a Deus. Um dia eu tirei um carro zero e alguém foi lá e riscou assim o carro com inveja. E eu sei quem é, eu sabia quem era. Então a pessoa veio me contar, olha, fulano fez isso, eu quero contar, fulano fez isso. Eu falei assim, deixa para lá, é só um carro. Mas é um carro zero, um carro novo. E eu disse, ele fica com o prego, eu fico com o carro. Vamos embora. Eu quero que você entenda que da sua fraqueza você pode suscitar força. Seja mais inteligente. Seja mais sábio para lidar com as coisas. Aqueles que conseguirão chegar no final em triunfo são aqueles que aprenderam com as tribulações. Aqueles que vão chegar no futuro envergonhados, morrendo, são aqueles que não souberam lidar com as tribulações. Tire força da sua fraqueza, transforme tribulação em triunfo. Hebreus 11:33 diz, os quais, fala assim comigo, por meio da fé. Olha lá, por meio da fé. A vitória só vem por meio da fé. Eles subjugam reinos, eles praticam a justiça, eles obtêm as promessas, eles fecham a boca dos leões. E o 34 diz, eles vencem a força do fogo, escapam ao fio da espada. Como é que consegue escapar? Consegue, porque da fraqueza eles tiram força. Eles fizeram-se poderosos em guerra, e eles conseguem botar para correr quem é mais forte do que eles. Isso tudo, a vitória, não está no que nos acontece, a vitória está no que nós cremos, por meio da fé. Você é o que é, por meio daquilo que você crê. Como a derrota final não depende do que nos aconteceu, do que te aconteceu, assim também a vitória está na sua fé. Há um tempo atrás, veio uma mulher me procurar, o seu marido a abandonou, eles tinham uma empresa do ramo de joias, e o seu marido a trocou pela secretária. E ela veio me procurar porque ela queria se matar. Eu disse, isso eu não posso te ajudar. O que você quer de verdade? Eu falei, eu quero dar um fim na minha vida, não quero mais viver. Preciso da ajuda da igreja, porque eu tenho 2 filhas, e começou a falar. Então eu disse, e por que você quer se matar? E aí a história é a mesma que eu já lhes contei. O marido abandonou, a outra está grávida, e ela perdeu o marido. E por várias vezes ela tentou se matar antes de nos procurar. Então eu disse, eu fiz um desafio a ela. 3 meses. Busque ao Senhor em 3 meses. Eu até brinquei com ela. Se nós tivermos culto de madrugada, você vem para o culto. Se o culto for 2 da manhã, você vem. Se for 5 da manhã, você vem. Se for culto de oração só para orar, você vem. Se for culto de palavra de guerra espiritual, você vem. Você vem discipulado, você vem na ceia, você vem em todo. 3 meses. Daqui a 3 meses eu te perguntarei se você ainda quer esse homem. E se você disser que quer esse homem, eu trago ele para você. Ela disse, está fechado. E ela começou 3 meses buscar ao Senhor e foi sendo trabalhada pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi entrando. E eu disse, você não se mata nesse tempo, você vive. E ela foi vivendo, aprendendo, foi procurando, foi gostando, foi conhecendo a palavra, foi se encontrando, aceitou Jesus. Aceitou Jesus, foi mudando de vida, foi mudando a forma de pensar, a forma de falar, foi começando a se envolver com a obra de Deus. Quando deu 3 meses, o marido me procurou.
olha, preciso dela novamente porque eu errei e não sei o que, e eu não sei o que eu faço para ter ela de volta e não sei o que, e tal. E eu disse a ela, deu os seus 3 meses, você quer o seu marido de volta? Ela disse, eu? Nunca mais. E olha que a gente mexe com ouro, mas nem pintado de ouro. Eu disse, por quê? Depois que eu descobri a vida em Cristo, quem eu sou, como Ele me libertou, como limpou meu coração, nunca mais eu sofrerei por um homem. Da fraqueza dela, ela tirou força. Você entende isso, sim ou não? Quando você descobre no Senhor a sua força, você vê que todas as outras coisas passam. Ela encontrou outra pessoa logo em seguida, já engatou um casamento, já casou, já foi embora. Mas ela disse, nunca mais, aquilo foi uma libertação para mim. Eu pensei que era o meu fim, porque eu só tinha olhos para ele, eu só tinha coração para ele, eu só sofria por ele, e eu pensei que sem ele eu não sobreviveria, mas agora, depois do que eu aprendi na palavra de Deus, eu vi que eu posso viver sem ele, porque o Senhor me sustenta, Ele me sustentou, Ele me amparou, Ele me levantou. Eu não quero mais aquela vida antiga, nem se Ele me oferecer o mundo, eu não quero mais. Da fraqueza, se você entrar na palavra de Deus, você vai dizer a você mesmo, eu não quero mais viver como eu vivia, depender como eu dependia, porque da fraqueza eu vou tirar força. Você vai descobrir quão forte você é. Aquela mulher, depois que ela começou a negociar, ela disse assim, eu nem imaginava que eu sabia fazer conta desse jeito, eu nem sabia que eu sabia ganhar dinheiro desse jeito, porque tudo ficava na mão dele, agora eu já sei, não, eu quero viver assim, livre. A Bíblia diz em 1 João 5,4, e esta é a vitória que vence o mundo, fala comigo, a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Algumas lições só são apreendidas quando vivemos, só são aprendidas no dia a dia, vivendo, passando. Pai dá conselho, não casa, filha. Não, pai, ele é diferente, ele só tem um olho esquerdo, então eu quero ele é diferente de todos os outros. Filha, ele não é para você, a mãe diz, mas ela é teimosa, por mais o desejo aflora, a vontade aflora, a tentação vem, e ela entra em tribulação. Depois, a gente já sabe o contexto, a maioria volta para a casa do pai, chorando, né, com uma diferença, uma penca de filho, mas volta, e só diz o seguinte, eu deveria ter ouvido, poxa, me desculpa mãe, me desculpa pai, mas os pais podem falar, os amigos podem falar, o pastor pode falar, conselheiros podem falar, mas eles não ouvem, porque só aprende passando, vivendo. Hoje, alguém me contou sobre um filho de pais crentes que entrou no mundo das drogas. Pais sem autoridade sobre os filhos, pais sem direção, pais sem moral para chamar a atenção dos filhos. Criou o filho com uma flexibilidade enorme. Eles têm um casal de filhos e os dois na igreja. Só que um deles decidiu experimentar as drogas. E tempos atrás a filha queria conhecer o mundo. Então a mãe falou assim, vamos que eu vou com você numa festa. E foi numa festa rave. E a filha gostou e não saiu mais. Minha mãe, mesmo crente, veio comigo. Então ela me incentivou. E o filho quis experimentar as drogas. Ele entrou pelo caminho das drogas e não saiu mais. E ele começou a roubar coisas dentro de casa, e os pais não tinham força para chamar a sua atenção, porque os pais, apesar de cristãos, eram flexíveis demais. O que aconteceu foi que os pais tiveram que escolher, ou eles
recebiam, jogavam fora, anulavam da vida um viciado, ou então eles perderiam um filho. Eu disse, e por que agora vocês não fazem diferente? Eu estou vendo que vocês estão entre a escolha de um viciado em casa ou perder um filho. E por que vocês não fazem diferente? Comecem a orar por ele, porque agora vocês mergulharam ele num mundo de vícios. Sabe por que na minha casa eu sou um pouco rígido com as crianças? Porque eu não quero ter esse problema lá na frente. Eu não quero perder elas lá na frente. Então, se você chegar na minha casa e eu estiver com elas na televisão, que pouco eu fico, eu vou estar colocando Bíblia para elas. Elas vão sentar do meu lado. Eu compro toda confeitaria que existir, tudo quanto é chiclete no mundo, tudo quanto é chocolate. Eu compro, eu faço jogo sujo, mas só doce assistir comigo, palavra de Deus. Aí eu quero assistir essa porcaria aqui. Não vai, isso aqui é do inferno. Não, não é, vovô. Isso aqui não presta. Isso aqui o bichão vem à noite. Oh! É assim. Arranca a cabeça e joga bola com ela. E quando colocar a cabeça no lugar, está toda quebrada. Ai, meu Deus, minha cabeça. E o que eu tenho que assistir? Isso aqui. Aí eu coloco. Enquanto estiver ali, é assim que eu faço, porque eu não quero lá na frente ter esse problema aqui. Eu quero que os meus, os seus, herança sua, receba a palavra do Deus vivo, porque daqui a pouco os céus vão se abrir. Daqui a pouco os céus vão receber uma volta do poder de Deus, vai ser sacudido. A Bíblia diz que a estrutura da terra será abalada como alguém pega uma figueira e sacode ela. Diz que esse planeta aqui vai receber uma visitação de um poder sobrenatural que vai tentar fugir e não vai conseguir. Diz que a terra vai tremer, os mares vão explodir, sair do seu lugar, vão invadir lugares, invadir cidades, os montes vão despedaçar por um poder que eles não conhecem, pedras cairão do céu, meteoros cairão do céu, estrondos terríveis, maremotos, terremotos, tsunamis, tudo acontecendo em tempo real, e ninguém sabe quando, como, por quê. Então a Bíblia diz que no céu vai aparecer como um relâmpago, o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra vão se lamentar, porque vão ver o Filho do Homem. Isso significa que eu não posso brincar com a minha descendência. Eu não posso brincar com quem é melhor, que é a melhor coisa da minha vida. Não. E não vou dar mole mesmo. Ah, mas isso aqui é só um desenho de nada da Disney. Isso aqui não... Então, naquele tempo, quando eu nasci, era de um jeito, agora esse desenho é de outro jeito. Agora ele tem mensagem subliminar nele. Ele tem inferno nele. Quer ver uma pessoa ficar biruta? Faz ele ficar assistindo YouTube dia e noite. É tanta história, tanta mensagem, tanta comunicação, tanta informação, que o diabo já entrou ali, tanta fake news, que ele vai acreditar em cada coisa, ele não vive mais. Ele vai ter medo da sombra. A Bíblia diz que da fraqueza você tira a força. Da tragédia você tira a vitória. Da vergonha você tira triunfo. Você tira a honra. É só saber como trabalhar as coisas nesse planeta. Eu tenho um caso aqui de um pai. Eu fui chamar um amigo meu quando eu era pequeno, lembro-me, tinha 8 anos de idade. Eu entrei no fundo da casa do meu amigo, a gente batia na janela para chamar ele, para jogar futebol. Quando eu entro assim, antes do quarto dele, tinha um ranchinho de madeira, e eu só ouvi um barulhinho lá, 7 da manhã, nheque-nheque aqui, eu chamando,
fulano, acorda, acorda. Então eu volto para olhar, o pai dele estava lá pendurado com uma corda no pescoço, tinha se enforcado e deixou um recado, um bilhete, segurando um bilhete na mão: cansei de viver nesse mundo, estou cansado dessa vida e eu desisto dela. Tem gente que não vai aguentar o tranco, tem gente que no meio da tragédia vai se deixar levar, vai terminar seus dias em fracassos, vão sucumbir. E tem gente que da tragédia vai tirar força. Tem gente que no meio da dor, da tribulação, da perturbação, vai adquirir doenças psíquicas, psicossomáticas, vai viver por aí cheio de enfermidades, vai viver cheio de estresse, depressão. Eles vão contrair porque não suportam a tristeza, a angústia, o mal que lhes sobrevém. Mas tem gente que quando leva um tombo, é como andar de bicicleta. Você já andou de bicicleta? E já aprendeu a andar de bicicleta? Eu, quando fui aprender, tive que aprender sozinho. Então minha mãe colocou em cima, assim, meu pai colocou eu em cima da bicicletinha e falou assim: agora pedala. Pior coisa que ele fez, quando eu pedalei, aí ele colocou de novo, e eu levantei chorando, joelho ralado. Menino que não tem joelho ralado não é feliz. Joelho ralado, sangue descendo, escorrendo, e ele falou: multa aqui de novo. E ele falou assim: vai, pedala agora. Eu falei: eu não, vou cair de novo. Entende? Você sabe que vai cair. Ó, já computou, pedalou, sozinho cai. Então primeiro você tem que aprender o que? Equilibrar. Então vai, cai. Eu não pedalei e caí do mesmo jeito. Então o problema não era pedalar. O problema era o que? O equilíbrio. Então você vai, cai, levanta. A sua vida é assim, é cair, levantar, tentar de novo. Cair, levantar, tentar de novo. Cair, levantar, tentar de novo. Você entendeu? Não desista, não para, e não diz assim: não dá mais, não consigo mais. Não, tem gente que consegue fazer uma tempestade num copo d'água, mas tem gente que consegue ser como aquela criança de 8 anos, que estava no convés do navio, no meio da tempestade, todo mundo correndo da tempestade que chegava, e falou: menino, sai daí, para de brincar aí, você não está vendo a tempestade, você não está com medo? Ele disse: não. Por que você não está com medo? Porque meu pai é o capitão desse navio, é ele quem está no leme. Aprenda a transformar a sua tragédia em vitória. Aprenda, na sua fraqueza, trazer vitória para a sua vida. Eu costumo dizer que tem gente que vai morrer miserável e pobre porque não se reinventa. Olha, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Você é crente, Gabriela? Se reinvente. Não está dando certo o seu negócio, está difícil de encaixar um negócio, reinventa, vai para outro segmento sem perder o seu. Vai fazer um curso de graça nesses períodos de maior dificuldade na terra, faz outro curso. Sai da rede social, sai das fofocas sociais, sai daí, vai fazer curso, vai se preparar, vai se programar, vai se desenvolver. Para de morrer, porque Deus não vai ser culpado disso. Olha, Deus quis assim. Mentira! Ele te deu capacidade, Ele te deu a vida. Você está vendo que o que você faz não dá dinheiro, busca outra coisa. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, essa aí foi para você. Romanos 5,3 diz assim: gloriamo-nos, pois, na tribulação. Gente, isso aqui é difícil de ler, hein? E não somente isto, mas também que nos gloriamos na... Olha como é difícil de ler, vocês nem conseguem. Gloriamos nas próprias, cada um tem a sua.
Você tem que se gloriar nas tribulações. Sabe por quê? Tem gente que só aprende apanhando. Deus fala, ele não ouve. Fala, ele não ouve. Fala, ele não ouve. Então, vai apanhar. Deus entende que Israel só vai aprender no deserto. Vai para o deserto. O coração é tão duro que tem que ir para o deserto. Ah, mas meu deserto já está há 20 anos. Porque há 20 anos, mesmo no deserto, seu coração ainda não se inclina, ainda não obedece, ainda não sabe quem é, ainda não sabe o que deve fazer. Incrível como nós não entendemos, então Ele tem que nos fazer entender. Olha, nós temos que nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz uma pessoa perseverante. Ele cai, ele levanta, ele começa de novo. Ele cai, ele levanta e começa de novo. Ele cai, ele levanta e começa de novo. Entende? E a perseverança produz a experiência que vai te dar terreno seguro, sólido, para você pisar e conquistar a sua esperança. Aí você diz: nossa, mas então o meu marido é uma tribulação? É. Você não aprendeu a ser esposa até hoje? Nossa, então meu marido, é ele o causador de tudo isso? Não, na verdade sou eu e você, são as próprias tribulações. Seu marido tem outra tribulação, que é você. É outra. Aprenda a transformar fraqueza em força. A tentação, ela pode nos levar à tribulação, e a tribulação nos leva ou à fraqueza ou à força. Quem você é nesse tempo de pandemia? Tem gente que hoje não visita nem mãe. Eu já fiz velório onde as pessoas estavam separadas com medo do pai morrer, porque ia levar o vírus para lá. O pai morreu sem ele levar o vírus, morreu sem o vírus, morreu de tristeza, morreu de solidão. Foi pior ainda. Se fosse um vírus, ele teria desculpa. Não podemos vencer o vírus. Agora, abandono, morrer pelo abandono, não tem jeito. Minha mãe, se tiver que morrer, vai morrer grudada comigo. Eu não vou desperdiçar um tempo sequer com quem eu amo, por causa de conversas. Jamais. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio nessa palavra. Eu não morrerei de qualquer jeito. Eu cumprirei os meus dias. Tudo que vier vai embora, do jeito que veio vai, porque o Senhor é comigo. Eu aprendo a transformar fraqueza em força. Tudo que acontece não é bom na minha vida, eu transformo isso tudo num tapete de experiências e eu dou a volta por cima. Eu não fico lamentando o que não deu certo. Quando na minha casa todo mundo fala: olha, é isso, é aquilo. Vida que segue, mudou a página, vamos embora. Não dá para ficar parado lamentando o que não deu certo, não. Vida que segue. Da fraqueza, tire força, irmão. Amém? Tem um homem chamado John Bunyan. Vocês podem comprar um livro dele chamado O Peregrino. Esse homem ficou 12 anos preso na prisão de Bedford, por amor a Cristo. Durante 12 anos, só por ser de Jesus, em época de trevas espirituais, esse homem ficou preso e ninguém deixou ele sair. Durante 12 anos ele escreveu o livro O Peregrino, é o maior best-seller. Ele levou milhões de pessoas com esse livro a encontrar o caminho de Cristo. Esse livro narra a viagem de um cristão para a cidade celestial. John Bunyan perdeu 12 anos de vida, 12 anos de fraqueza, e ali ele tirou força. Ele não perdeu os 12 anos, ele marcou os 12 anos, e eu estou falando deles agora. Se você olha para a palavra de Deus e tudo que ela acontece, ela está em ebulição, acontecendo. Você pode olhar para a Bíblia que as coisas vão acontecer na sua vida, mas não é o fim. Isaías 54, 17 diz assim: nenhuma arma, fala assim comigo, nenhuma arma forjada contra mim prosperará.
Sabe por que não vai prosperar? Porque eu vou cumprir os meus dias, você vai cumprir os seus dias. E você tem que aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Pare de ficar lamentando, olha se desse certo, olha se não perdesse esse dinheiro, olha se vendesse aquela casa, olha se não vendesse, olha, não! Transforme o ar que você respira em negócios, transforma o ar que você respira em oportunidades, transforma o ar que você respira em momentos de comunhão, transforma o ar que você respira em momentos de intimidade, transforme o ar que você respira em momentos de amar alguém, transforme, aprenda a viver. Não adianta chegar diante de Deus e lamentar. Ele disse: nenhuma arma levantada contra você, apontada contra você, vai prosperar. Você só não viveu porque não quis, porque eu lhe dei isso como herança. A minha proteção sobre você é herança, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Você tem uma herança, não vou morrer. Alguém que me chamou para orar no hospital, disse assim: olha pastor, vai, mas toma cuidado, porque aquilo é contagioso. Eu falei: não se preocupe, eu sou imune. Eu não quis dizer que eu sou super-homem, eu quis dizer que eu tenho uma promessa, ainda que eu pegue, eu vou ser curado, porque a Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Ele disse, ele prometeu, e eu vou crer nessa promessa. Amém, gente? Não ceda à aparente derrota que vem sobre a sua vida, à aparente enfermidade, à aparente tristeza que veio sobre você para te destruir. Se reinvente, se renove, se refaça. É tempo de você se levantar. A Bíblia diz em Isaías 43, 18 e 19, um versículo que eu amo. Eu amo esse versículo. Ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis o que é antigo. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Sabe, eu amo quando Deus chega assim e fala: porventura você não percebe que eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida, na sua história? Olha quantos morreram esse ano, olha como você está vivo. Você não percebe o que eu estou fazendo? Para de considerar as coisas passadas, para de se lembrar só das coisas antigas, para de falar só no que passou, no que não deu certo, cidadão do ontem. Para! Eis que faço uma coisa nova, e já está saindo à luz. Porventura você não consegue perceber que eu coloco um caminho no deserto e rios no ermo? Você não percebe que eu coloco um rio onde ninguém mora? Você não percebe que eu faço um caminho no deserto para ninguém passar? Não vou cuidar de você, homem de pouca fé. Olha para alguém do seu lado e falou assim: pouca fé é para você também. A Bíblia diz que José foi o sacrifício da inveja dos irmãos. Quer ver um exemplo de alguém que tirou força da fraqueza? Pois bem, José, por causa da inveja dos seus irmãos, eles arrancaram a túnica de José e jogaram num poço. Jogaram no buraco. Tem gente que já te jogou no buraco. E do buraco você tacou pedra nele. Eu estou no buraco, mas eu vou te matar ainda. A Bíblia diz que José cai na cisterna. A Bíblia diz que também ele é vendido como escravo. Ele era herdeiro da promessa do Deus de Israel, e ele foi levado como escravo injustamente, ele foi humilhado como escravo, arrancaram suas roupas. Depois ele vai para a casa de um homem chamado Potifar, ele é acusado de ter sido, de violentar a sua mulher,
foi levado para uma prisão injustamente, durante 2 anos ele fica ali preso injustamente, não tem advogado para ele, não tem nada para ele, a única sentença é morte, depois da prisão é morte, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Na fraqueza dele, ele poderia estar reclamando: Deus, onde está o sonho que o Senhor me deu aos 17 anos? Hoje eu já tenho quase 30. Onde é que está esse sonho? Deus, o Senhor prometeu. Deus, eu estou decepcionado contigo. Deus, o Senhor fala e não cumpre. Deus, olha o meu tempo aqui, o tempo que eu estou vivendo, da minha mocidade, eu estou vivendo como escravo, estou injustiçado. Olha, Deus, não, ele não faz nada disso. A Bíblia só diz: mas o Senhor era com José em tudo ele fazia com excelência, mesmo estando em fraqueza, porque da fraqueza dele, ele tirava força. A presença de Deus era força na vida de José, e a Bíblia diz que Deus promove o encontro dele com Faraó. Faraó fica impressionado com o espírito que estava sobre José, ele decifra o sonho, e Deus, na boca de Faraó, fala o seguinte: onde em todo esse reino eu encontraria um homem que tem o espírito dos deuses? Onde eu encontraria? Você é o escolhido. E a Bíblia diz que Deus o coloca como governador do mundo antigo, autoridade máxima e suprema sobre toda a terra, porque o Egito dominava o mundo. Da fraqueza, ele tirou força. O que nos enche de alegria é que isso foi registrado. Em Gênesis 50, 20, quando o seu pai Jacó estava para morrer, seus irmãos estavam com medo da retaliação de José. Olha o que ele fala: bem que vós intentastes o mal contra mim, porém eu que aprendi da fraqueza a tirar força, Deus tornou o mal que vocês intentaram em bem, para que eu pudesse manter a nossa descendência. Você sabia que se você confiar no Senhor e aprender a transformar a tribulação em triunfo, ficar firme no Senhor, Ele mesmo, todo o mal que intentaram contra você, Ele vai tornar em bem para a sua vida? É isso que a Bíblia diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Você ama a Deus? Agora presta atenção. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem propósito de vida. Então, confie. Sabe, aqui a Sara estava ministrando e ela, na hora da oração, ela falou que há uma transformação na sua boca, na sua mente, no seu coração. Não sei se vocês prestaram atenção na oração, mas até aquilo que você fala, ela orou para que houvesse uma mudança. Eu digo a você, se você é do Senhor e aprende a trabalhar com a fraqueza, ou com a coisa que acontece, ou com as dificuldades que assolam, ou com as tristezas, ou com as decepções, ou com as tragédias, quando você aprende a trabalhar com isso, o próprio Deus transforma tudo isso num tapete de experiências e te põe sentado no trono. Aprenda a lidar. Eu gosto dessa parte onde Isaías 43, 2, ele diz assim: quer saber se eu estou com você? Então, quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Se você passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Não é qualquer um que me destrói. E não é porque eu sou melhor,
é porque Ele é meu Deus. Não é qualquer um que pode me humilhar. Não é porque eu não mereço, é porque Ele é o meu Deus. Não é qualquer um que pode pisar em mim. Não é porque eu não mereça ser pisado. Não! É por outro motivo, é porque Ele é o meu Deus. Não é qualquer um que vai me derrotar, não porque eu sou bom, é porque eu tenho o melhor comigo, Ele é o meu Deus. Aprenda a tirar força da sua fraqueza. Foi o apóstolo Paulo quem disse isso: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu dependo dEle, eu vivo para Ele. E o que significa isso? Significa que essa doença não é sua sentença de morte, você pertence a Ele. Significa que essa dor não é sua sentença de morte, você pertence a Ele. Significa que essa separação no seu relacionamento não é o seu fim. Por quê? Porque você pertence a Ele. Significa que esse prejuízo financeiro que você teve, mau negócio, as coisas não deram certo, não é o seu fim. Porque você pertence a Ele. Essa vergonha sofrida não é a última coisa da sua história. Outras virão. Essa daí só vai te preparar para não cair mais. Essa morte que alcançou sua família só serviu para que você não desistisse de encontrar com Ele amanhã. Não é o seu fim. É só isso, gente. É só você olhar no outro prisma. Nessa fraqueza, não se entregue. Tire forças dela. Não deu certo, não consegui vender aqui, então você já sabe por que não conseguiu vender. Vai vender ali, de outro jeito. Não, estou tentando abordar desse jeito. Já viu que não deu certo? Aprenda. Muda. Sabe, não tem uma música que diz aí, olha, como que é? Caiu, levantou, começa, sacode. É uma música aí que um monte de gente canta, que fala, dá a volta por cima. Como é que chama? Levanta lá, a irmã lá que canta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E essa é a realidade. Mas as pessoas ficam paradas no ontem e Deus fala assim, por que você fica preso no que é passado? Muda a sua história. A vida é atividade contínua. Sabe o que é atividade contínua? Só pode estar em atividade quem está vivo. Tem gente que está vivendo, mas está morto. Está parado lá atrás. Começa a viver até que um sobrenatural destaque você no mundo dos vivos. Até que os olhos sobrenaturais do céu foque você e diga, esse aqui é diferenciado, ele não fica chorando leite derramado, ele vai à luta. Esse aqui você pode derrubar o quanto quiser, Satanás. 7 vezes ele cairá e 7 vezes eu o levantarei, porque ele não para, ele não desiste, o espírito é indomável, parece que ninguém doma o espírito dele, ele está imbuído da palavra, cheio da palavra, embebido da palavra, ele não desanima, ele não para. Seja você essa pessoa, amém? Tudo que vier na sua vida, tudo que acontecer na sua vida, lembre-se, da fraqueza tire forças.